Uma sala imensa, repleta de homens poderosos, onde cada palavra dita poderia mudar o destino de tudo. Foi isso que aconteceu com o Império Romano. Este era o Senado Romano, o coração da política e do poder em Roma. Mas será que todos esses senadores estavam realmente preocupados com o bem do povo? Ou havia algo mais sinistro por trás das suas decisões? O destino de Roma foi moldado por esses 300 homens que detinham poder absoluto em suas mãos. O Senado, mais forte que qualquer exército, controlava alianças, guerras e o futuro dos imperadores. Mas esse poder vinha com um preço: corrupção, traições e conspirações que envenenavam cada decisão. Prepare-se para descobrir como o verdadeiro poder de Roma não estava nas espadas, mas nas palavras e acordos sombrios dentro dessas paredes antigas. Comente poder nos comentários para eu saber quem acompanhou o destino de Roma até o fim, e se você acha que o poder é a maior arma de todas, ganhará um coraçãozinho. Parte 1. A ascensão do Senado Romano. Imagine o surgimento de uma pequena assembleia de conselheiros que, com o tempo, se transforma em um dos órgãos políticos mais poderosos da história. O Senado Romano começou de forma modesta durante o período da monarquia, funcionando apenas como um grupo de conselheiros dos primeiros reis de Roma. No entanto, com a transição para a República, ele rapidamente se tornou o núcleo do poder político. O Senado foi, sem dúvida, o responsável por moldar a estrutura política e social da República Romana. Composto inicialmente por 300 membros, todos da elite aristocrática, patrícios, ele representava a classe dominante. Mas o que deu ao Senado tamanho poder? A resposta está na centralização do controle sobre questões fundamentais: finanças públicas, administração de territórios conquistados, decisões de guerra e paz, além da escolha de comandantes militares. Esses homens moldavam não só o destino de Roma, mas o de milhões de pessoas em territórios sob seu controle. Sua habilidade de conduzir o império ao sucesso militar e econômico solidificou sua posição como uma das instituições mais poderosas da história. O Senado tinha nas mãos o poder de vida e morte sobre o futuro de Roma, uma força que se consolidava com cada vitória militar ou reforma política. Parte 2. O Senado. Durante a República Romana. Durante o período da República, o Senado era a principal força de decisão em Roma, mesmo sem deter oficialmente o poder legislativo. Ele controlava as finanças e a política externa, determinava os impostos, aprovava ou rejeitava tratados e até mesmo decidia sobre questões de guerra. Enquanto o povo romano elegia magistrados, era o Senado que realmente mantinha o controle das questões vitais. Figuras notáveis como Cícero, famoso por sua eloquência e defesa da República, e Catão, o jovem, defensor da moralidade e das tradições romanas, exemplificavam o tipo de homem que ascendia no Senado. Mas, à medida que Roma se expandia, as tensões sociais entre patrícios e plebeus aumentavam. Os plebeus, a classe trabalhadora de Roma, sentiam-se marginalizados pelo poder desproporcional que o Senado exercia. Essas tensões levaram a uma série de reformas e conflitos, incluindo a criação dos tribunos da plebe, representantes eleitos pelos plebeus para proteger seus interesses contra os abusos do Senado. No entanto, apesar dessas reformas, o poder do Senado continuava inabalável, enquanto os senadores usavam sua riqueza e influência para manipular as decisões políticas. Com o tempo, essas disputas plantaram as sementes de futuras guerras civis, já que a luta entre a elite aristocrática e as classes baixas nunca foi completamente resolvida. Parte 3. Corrupção e intrigas políticas. O Senado, embora uma instituição poderosa, estava longe de ser imune à corrupção. Os senadores, muitos dos quais eram da aristocracia romana, estavam constantemente em busca de maneiras de aumentar sua própria riqueza e poder. Subornos eram comuns, com generais e políticos comprando apoio para garantir sua ascensão ou manter suas posições. Esse ambiente de intriga política e corrupção culminou em uma série de conflitos internos. O Senado tornou-se palco de conspirações que iam desde fraudes eleitorais até assassinatos. A rivalidade entre Júlio César e Pompeu, por exemplo, foi um dos episódios mais dramáticos dessa época. César, ao desafiar o poder do Senado e cruzar o Rubicão com suas legiões, iniciou uma guerra civil que abalou os alicerces da República. O Senado, que apoiava Pompeu, viu-se dividido e impotente para conter a ambição de César. Essa luta pelo controle não era apenas militar, era também uma batalha pelo domínio sobre as instituições políticas de Roma. E no fim, o Senado perdeu.
tornando-se uma mera sombra do que havia sido. Parte 4. O declínio do Senado no Império. Com a ascensão do Império, o Senado foi reduzido a um corpo meramente consultivo, um instrumento nas mãos dos imperadores. Sob Augusto, o primeiro imperador de Roma, o Senado foi mantido em uma posição de prestígio, mas seu poder real havia desaparecido. Augusto, inteligente e astuto, garantiu que o Senado parecesse ter importância, mas todas as decisões cruciais passavam primeiro por ele. A partir desse momento, o Senado foi progressivamente marginalizado. Sob imperadores mais autoritários, como Nero e Calígula, o Senado se tornou alvo de desprezo, sendo coagido a aprovar as ações dos imperadores, independentemente de suas opiniões reais. Ao longo dos séculos, o Senado continuou a existir, mas sua influência sobre os rumos de Roma era mínima. Imperadores tomavam decisões unilaterais e os senadores, outrora figuras influentes, se tornaram apenas administradores da vontade imperial. O declínio da instituição reflete o colapso da República Romana e a transição para um império cada vez mais autocrático. Parte 5. O legado do Senado Romano. Apesar de sua queda, o Senado Romano deixou um legado duradouro. Muitos dos sistemas políticos modernos se inspiraram em seu modelo de governança, especialmente no conceito de um corpo deliberativo de representantes eleitos. Parlamentos e senados ao redor do mundo, como o Senado dos Estados Unidos e outras instituições democráticas, traçam suas raízes no modelo romano. O Senado também serviu como um alerta para os perigos da corrupção e da concentração de poder. Sua história ilustra como um órgão de governança pode se desviar de seus objetivos iniciais e se tornar um palco para jogos de poder pessoais. O impacto do Senado vai além da política. Ele moldou a forma como o mundo vê o governo, a democracia e as lutas pelo poder. Ao longo dos séculos, a ascensão e queda do Senado continuaram a ser um estudo sobre como o poder político pode ser manipulado, conquistado e, eventualmente, perdido. Com tudo isso em mente, concluímos que o Senado romano foi o verdadeiro campo de batalha do poder de toda a Roma antiga. Agora que você conhece os segredos do Senado romano, o que acha que era mais importante para os senadores? O bem-estar de Roma ou o próprio poder deles? Deixe seu comentário e nos diga sua opinião. E se ainda não é inscrito, se junte a nós nesta jornada pela história antiga. E para você que ficou até o final, comente a palavra poder e eu te darei um coraçãozinho, se você concorda que o poder é a maior arma de todas.